presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo sobre a chegada das águas do Rio São Francisco ao reservatório que abastece a região da capital do estado do Ceará, Fortaleza. O vereador Carmelo Neto também mostrou a chegada das águas e afirmou: em meio a tantas notícias negativas, pais e mães de família sofrendo com o lockdown, me enche de felicidade e esperança saber que o sertão está virando mar e o pesadelo da seca ficando para trás. Bolsonaro não foi o mais votado no Nordeste, mas está sendo o melhor presidente para a região. Até a eleição do presidente Jair Bolsonaro, a transposição do Rio São Francisco representava enganação, corrupção e falsas promessas do bandido Lula. Hoje, 9 de março de 2021, as águas do Velho Chico chegaram ao açude do Castanhão, no Ceará. Dia histórico para uma obra histórica. Assista. Eu já vivi uma escassez de água muito grande, então você tinha que armazenar água nos potes para poder garantir o seu consumo durante o quê? 3 dias, 4 dias, quando aparecia o carro-pipa, né? A gente já teve que como é que se diz, poupar bastante, né? Para ter pelo menos aquela do dia a dia, né? Para beber, para banho. Água do São Francisco chegando no Ceará, via Cinturão das Águas, diretamente para o reservatório do Castanhão. Marinho, uma grande obra, realmente o povo do Ceará será muito beneficiado com esta obra. E com a chegada da água vai ser uma melhoria para todo o estado, tanto para as cidades, né, do interior, que faz parte do estado do Ceará, como para Fortaleza. Hoje, inúmeras atividades estavam até então comprometidas devido à escassez de água, que agora, com essa chegada das águas do São Francisco, o espírito, acredito, do produtor, ele se renova. Compromisso do seu governo, presidente, que nós estamos fazendo cumprir. Estivemos lá o ano passado em Jati, com a sua presença, com o povo do Ceará, que agora, essa semana, as águas estarão chegando através do Cinturão das Águas, que é uma obra do governo apoiada pelo governo federal, mais de 170 milhões de reais nesses 2 anos que foram colocados naquela obra, permitindo que Fortaleza e toda a região metropolitana tenham segurança hídrica. Parabéns, presidente, parabéns, Ceará. Um abraço, União Nordeste. Fala pessoal, estou aqui exatamente no açude do Castanhão, no Vale de Jaguaribe, diretamente das comportas, para dar uma excelente notícia para todo o estado do Ceará. Você lembra das águas da transposição do Rio São Francisco, que na época do governo do Lula do PT era só enganação, corrupção, falsas promessas e que foi entregue pelo presidente Jair Bolsonaro? Pois é, essas águas que eu vi chegar no Ceará com muita emoção ao lado do presidente na cidade de Pena Forte, está chegando nesse exato momento aqui no açude do Castanhão para abastecer Fortaleza e toda a região metropolitana, todo o estado do Ceará. Muito obrigado, presidente Bolsonaro. Compartilhe esse vídeo antes que venha um pré-candidato que estava na cadeia até um dia desse, elegível graças ao STF, para dizer que a obra é dele. Compartilhe a verdade, essa obra é do povo, que há tanto tempo sonha com água, com dignidade, sonha com o sertão virando mar. Tamo junto, pessoal. Obrigado, Bolsonaro, e vamos em frente. O Brasil tá mudando. Paz e bem, minha irmã, meu irmão brasileiro. Se não fosse uma pandemia que a gente está vivendo, uma pandemia global desde o ano passado, essa praça aqui dos 3 poderes, frente ao Supremo Tribunal Federal, estaria lotada hoje. Eu não tenho a menor dúvida, né? O que esperar da nossa Suprema Corte? Martin Luther King, um grande humanista pacifista americano, dizia o seguinte: uma injustiça em algum lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Aqui não poderia ter injustiça, mas o que a gente tem visto ultimamente são decisões esdrúxulas o tempo inteiro do Supremo Tribunal Federal. Mas eu acredito no ser humano, eu acredito sim na capacidade de reflexão e de compreensão de um erro para que não incorra em mais erro. A população do Brasil está atônita desde ontem, quando o ministro Fachin despachou, inocentando o presidente Lula da Operação Lava Jato aqui no Supremo Tribunal Federal. Mandou para a Justiça Federal de Brasília todo o processo para que seja analisado naquela instância. Nós esperamos que o bom senso, que a justiça prevaleça nesse caso.
Mas é importante lembrar que essa decisão estranha, surpreendente do nosso ministro Edson Fachin, ela pode ter outros contornos, né? Quando você percebe que as decisões que ele estava dando a favor da Lava Jato e contra a corrupção estavam indo para a segunda turma do STF. Uma segunda turma que eu não sei se você lembra, naquele período do ano passado, que o ministro Celso de Mello tirou licença, que ficava dando um empate, 2-2 o tempo inteiro. E nesse empate, sempre o réu era privilegiado, né, e acusados de corrupção libertados, né? Depois, o presidente da República indicou, que eu votei publicamente contra, o ministro Cássio Nunes. E nós acompanhamos desde o início o que o Cássio Nunes tem feito. Ou seja, o voto de Minerva, que está inocentando acusados de corrupção. Como a gente viu na semana passada, o caso do quadrilhão do PP. Então é muito importante nesse momento que a gente acompanhe vigilante, com esperança de que o ato de ontem do Supremo Tribunal Federal não seja mais um de impunidade no Brasil, né? Porque a gente não pode mais tolerar esse tipo de coisa. Os cidadãos de bem, eles não têm mais como acompanhar tudo isso de forma desesperançada. Muito pelo contrário, acredito que o bem e a verdade vão prevalecer quando essas pessoas ocuparem os espaços, como, por exemplo, o Martin Luther King também dizia, né? O que me incomoda não é o grito dos violentos, dos corruptos, é o silêncio dos bons. Eu não tenho a menor dúvida que aqui tem ministros cumpridores dos seus deveres, mas o Senado se acovarda em não analisar alguns indícios graves que se tem de alguns integrantes dessa corte, porque é papel do Senado, é prerrogativa da nossa Casa Senado deliberar sobre a CPI da Lava Toga e deliberar também sobre impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. O que acontece, que a gente percebe, é um poder protegendo o outro por causa do famigerado foro privilegiado. E aí a casa, com algumas decisões, se torna, na visão da população, uma casa política, né? E que muitos chamam, e eu não tiro a legitimidade disso, muitos brasileiros cada vez mais chamam de vergonha nacional a nossa Suprema Corte. Que o bem prevaleça, que a verdade triunfe e que nós tenhamos uma nova forma de atuação dessa casa, que deveria ser apenas olhar a Constituição, e que os ministros tenham mandato e um processo de escolha diferente. Muito obrigado e vamos acreditar na justiça. Estaremos atentos. Senhor presidente, repetindo o que disse no discurso anterior, não está em julgamento aqui tão somente o caso do deputado Daniel Silveira. E repito, execramos a sua fala em vídeos que foram amplamente divulgados. Está recolhida ao banco dos réus, aguardando o veredito que será exarado pelos seus próprios ocupantes, esta Câmara dos Deputados, deputado Isnaldo Bulhões, líder do MDB, partido de Mário Covas, que disse esta mesma frase durante a discussão do pedido de licença para processar o deputado Márcio Moreira Alves, exigido pela ditadura militar e que foi considerado a gota d'água para o AI-5. Muitos falam em AI-5, mas não conhecem a história do ato institucional número 5. Talvez não se lembrem, mas faço questão aqui de recordar aquilo que deve ser ensinado nos bancos escolares. Naquela oportunidade, este parlamento foi capaz de construir consenso, e deputados governistas da base do regime, da base da ditadura, votaram a favor deste parlamento. E a gota d'água do AI-5 não veio daqui, veio do Poder Executivo. Desta vez o AI-5 vem do Poder Judiciário, vem do Supremo Tribunal Federal, que num ato arbitrário e autoritário, à margem do que diz a Constituição, que foi aprovada por este parlamento e só por ele pode ser emendada, à margem do que diz a Constituição e a lei, faz uma prisão ilegal, inconstitucional,
Caros colegas, não se trata de defesa corporativa aqui, pelo contrário, há conselho de ética que puna, com rigor este e outros casos pendentes. Vamos reativá-lo. Trata-se de defesa da democracia, do Estado de Direito, da defesa de que não nos submetamos como vassalos humilhados ao Supremo Tribunal Federal. É disso que se trata. Ou vamos mais uma vez votar aqui, permitindo que o Supremo avance, desta vez, pela primeira vez, violando o que é inviolável, que é a nossa imunidade parlamentar. É isso que vamos permitir na noite de hoje? Que a Suprema Corte continue com inquéritos sem denúncia do Ministério Público e haja por conta própria, fraturando a nossa democracia e a nossa Constituição? Vamos tentar buscar consensos, assim como na votação de 68, quando houve maioria para defender esta casa e o mandato parlamentar.